Começamos o programa de hoje desejando um bom dia para você e para sua família. É com muita alegria que a gente começa mais um assunto do dia ao vivo na tela da Rede Brasil. Hoje, o assunto do dia é mobilidade e acessibilidade. Aqui em Pernambuco, as questões que envolvem o trânsito sempre fizeram parte das principais preocupações da população. E com o aumento da frota de veículos, que é algo inevitável, vai ficando cada vez pior. Vamos falar sobre isso já já. E ainda teremos as vagas de emprego para hoje, enquete do dia, notícias da internet e o quadro Receita do Dia com a gastrônoma Luciana Luna. Hoje vamos aprender a fazer batata doce de forno. O programa está recheado, imperdível, com muita informação como sempre, e a gente conta contigo, tá bom? Para falar sobre o tema aqui hoje nós temos dois convidados mais do que especiais. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que também é chefe de comunicação da PRF, Cristiano Mendonça, já está com a gente aqui nos estúdios. E também o gerente de educação do trânsito do Jaboatão dos Guararapes, Carlos Augusto Elias. Essa dupla vai nos ajudar bastante aqui, passando orientações para a gente e dando também a opinião deles acerca dessas questões de mobilidade e acessibilidade. Antes de conversar com eles, como de costume, a gente vai acompanhar uma matéria sobre o tema. Quem fez essa matéria foi o repórter Gedson Pontes. Vamos acompanhar. 98% dos ônibus que circulam no Recife e região metropolitana são adaptados para usuários de cadeiras de rodas. Os mais de 2.500 coletivos contam com porta do meio e plataforma elevatória. Isso para garantir que os cadeirantes tenham autonomia. O sistema de transporte do Recife transporta cerca de 3.166 cadeirantes. Nos ônibus existe um espaço destinado a essas pessoas, mas, segundo o Grande Recife, ele já não é o suficiente. Por isso, o órgão resolveu ampliar esse espaço. E, a partir de agora, os coletivos vão contar com 2 lugares para os cadeirantes. Isso foi uma deliberação do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, o CSTM, né? A partir de uma proposição de um conselheiro, o José Carlos Santos, que ele é cadeirante, ele é um deficiente físico e utiliza cadeira de roda. Então ele apresentou essa proposta no ano passado, na 18ª reunião desse conselho. E o conselho deliberou que o CTM, o consórcio, fizesse testes para analisar a possibilidade de ampliar a quantidade de vagas para cadeirante. Isso foi feito e na última reunião do conselho, este ano já, aconteceu de ser aprovado esse novo layout de frota. Então nós testamos em 53 ônibus, um deles esse que nós estamos, e dessa forma agora os empresários estão liberados para ampliar essa possibilidade de transportar pessoas em cadeira de roda em no mínimo 10% de sua frota. O objetivo foi proporcionar conforto ao cadeirante, que agora vai poder sair acompanhado de outro cadeirante. É aumentar a inclusão dessas pessoas dentro do sistema de transporte público. Porque, por exemplo, se você é casado, um cadeirante casado com outro cadeirante, se eles quisessem fazer uma viagem, eles teriam que se separar. Nessa possibilidade, não. O casal poderá fazer essa viagem no mesmo veículo. Então, é uma forma de muito maior inclusão para todas essas pessoas. Para a adaptação, foram retiradas 2 cadeiras tradicionais, o que não significa que o número de cadeiras diminuiu. O espaço ainda pode ser usado pelo passageiro quando não houver cadeirantes. Atualmente, 53 ônibus com esse novo modelo estão circulando no Recife e região metropolitana, mas a previsão é que esse número cresça nos próximos dias. O Conselho deliberou e determinou que as empresas operadoras têm a liberdade de, no mínimo, 10% da frota virem com esse tipo de layout. Agora, não definiu quais são as linhas, mas nós, como Grande Recife, como gestor de transporte, nós vamos acompanhar. E identificando necessidade de mobilidade, de modificação da operação desses veículos, nós assim o faremos. Muito boa matéria, né? E é uma novidade muito boa também, porque vai favorecer muitas pessoas. Interessante, a gente até demorou muito tempo, podemos dizer assim, para ter essa mudança, porque se a gente for para pensar, realmente 2 pessoas cadeirantes que vão para o mesmo local, têm o objetivo de ir para o mesmo destino, não podiam pegar o mesmo ônibus, uma tinha que esperar o ônibus seguinte, e agora a gente tem esse aumento. E quando a gente fala em mobilidade, tem que pensar em acessibilidade também, porque a gente pensa na população de uma forma geral, por isso que é importante a gente trazer sempre acessibilidade para as pessoas que não têm a mesma facilidade de locomoção do que a maioria. Na enquete de hoje a gente te pergunta o seguinte: você acredita que a redução do tempo de espera por transporte público é a prioridade para melhorar o serviço? Será que os ônibus chegando mais rápido e aí tendo também a faixa azul e tantas outras mudanças aí que favorecem o transporte público,
a gente pode ter mudanças significativas, isso vai ajudar na mobilidade? Se você acha isso, responde pra gente. 3424-1547, nossa linha interativa. Você também pode fazer isso via internet. Aí tem duas formas, facebook.com/assunto do dia, na nossa fanpage, ou via WhatsApp, que a gente vai estar sempre monitorando aqui. Você pode mandar sua participação, seu comentário e sua pergunta. O WhatsApp é 99209-4819. De acordo com o levantamento de um aplicativo de transporte urbano, em que foram avaliadas as 10 maiores capitais do Brasil, o Recife tem o pior trânsito nos deslocamentos feitos nos horários de picos. Compreende aí às 7 horas às 10 da manhã e às 5 da tarde às 8 da noite. De acordo com a pesquisa, as viagens nesses horários, aqui na região metropolitana do Recife, duram 77% mais tempo do que quando a situação é de tráfego livre. E aí a gente precisa já começar, na verdade é uma coisa que já vem sendo pensada há bastante tempo, como melhorar a fluidez no trânsito, a mobilidade, pensando também em acessibilidade para favorecer toda a população. Eu quero agradecer aqui a presença do Carlos Augusto Elias, gerente de Educação no Trânsito de Jaboatão dos Guararapes. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Esse tema é apaixonante e tem sido uma prioridade na Prefeitura de Jaboatão tratar desse tema. Sem dúvida nenhuma, nós temos aí um agravamento, né, dos congestionamentos, apesar da redução do número, da produção de veículos, né, de 2015 para cá, ainda assim nós temos um modelo que prioriza o automóvel em detrimento do transporte público. E isso tem sido, sim, a principal consequência para nós termos esses gargalos. Então vai ser um grande prazer debater sobre isso. E a gente vai falar muito sobre esse tema. Cristiano Mendonça, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Prazer recebê-lo aqui também, Cristiano. Prazer participar aqui também do programa, Guilherme. E, de fato, é um tema também que preocupa a gente nas rodovias federais que cortam o Estado, né? Então a gente tem acompanhado também de perto esse tema. Os dados, eu dei uma pesquisada e o alerta acerca da questão da mobilidade aqui em Pernambuco, principalmente no Recife, começou em 2013, né? É claro que é um tema já muito antigo, mas em 2013 começamos a nos preocupar muito. E naquele período tínhamos 2,3 milhões de veículos. Estamos em 2018, então a frota aumentou bastante. A mobilidade, ela depende muito dessa questão do transporte público também, pelo menos na minha visão. Como vocês enxergam isso? Eu queria que, vamos começar por Carlos Augusto Elias, pudesse falar a sua opinião acerca do transporte público. A gente tem que priorizar mesmo isso, porque é o transporte que leva mais pessoas? Sem dúvida nenhuma. Atualizando os dados, hoje Pernambuco está chegando a 3 milhões de veículos registrados. Então é um incremento muito forte. Como eu disse, foi reduzido aí nos últimos 3 anos, mas ainda assim, né, esse modelo que nós temos, né, de sempre pensar em alargamento de vias ao invés de corredores de ônibus, apesar que a CTTU do Recife tem feito um trabalho realmente muito importante, né, nesse aspecto, a gente percebe a reação negativa, né? Por exemplo, ali no Pina, as pessoas já querem fazer um rodízio de horário, então o corredor do ônibus poder ser compartilhado em determinados horários, que é um retrocesso. Na verdade, nós precisamos sim estimular as pessoas a deixarem o veículo em casa, mas elas só vão fazer isso se o transporte público for eficiente. E quando nós falamos em eficiência, a gente está falando não só no quadro de horário, ele ter segurança de que horas o veículo vai passar, aquele ônibus vai passar no ponto. A gente está falando do nível de serviço com a tarifa reduzida, né? A integração modal, que é uma coisa que ao longo dos anos o SEI foi perdendo, o Sistema Estruturado Integrado. O que é integração modal? É a capacidade de você ir com a bicicleta e deixar ela no lugar e pegar um metrô, de você ir com o seu carro e embarcar na estação de ônibus. Então, de fato, nós em Pernambuco, mas isso é tradicional no Brasil, temos um planejamento da mobilidade muito arcaico. Ainda estamos aí na década de 60, quando se fala em mobilidade. Esse é um lado, né, que é dos congestionamentos. A gente não pode esquecer o outro lado, porque Recife não só é campeã em congestionamento, como também foi eleita como o pior transporte público do Brasil, revista Proteste, em 2016, e também pelo Observatório Nacional de Segurança Veicular como a capital com mais mortes no trânsito. É o número de mortos relacionados a grupos de 100 mil habitantes. Queria também a opinião do Cristiano Mendonça acerca disso. Isso, como bem colocado aí pelo Carlos, né, essa questão realmente da transporte coletivo é fundamental nessa melhoria do trânsito, né? Temos o exemplo aí de Curitiba, né, que foi uma das primeiras capitais que implantou a questão aí do VLT,
e que ainda hoje é referência, né, no país nesse tipo de transporte. Eu tive a oportunidade de morar um tempo lá e, de fato, a gente percebe a diferença com relação ao trânsito aqui. Recife, de fato, a frota aumenta a cada dia. Nós temos essa dificuldade realmente das pessoas ainda acessarem o transporte público pela questão do conforto, né, a própria questão de segurança. Então, ainda carece realmente de melhorias aí para que a população adote mais esse tipo de transporte. E essa questão que a gente viu na matéria, né, a questão da acessibilidade também, de ter o espaço para essas pessoas que têm a sua mobilidade própria reduzida. É muito importante investir nisso também, até para a gente poder dar a essas pessoas o direito de ir e vir, né? Sem dúvida, a questão da acessibilidade ela é fundamental, né? A gente já tem a dificuldade das pessoas cadeirantes, por exemplo, de utilizar as calçadas dos grandes centros, que muitas vezes não estão devidamente conservadas. E quando se refere realmente ao transporte público, deve haver esse olhar para que essas pessoas possam ter essa mobilidade ampliada. Então, essa iniciativa aí que foi apresentada aqui no vídeo, ela é importantíssima, né? E espero que as empresas, de fato, possam aderir a até mais de 10%, né, da frota para atender essa população. O interessante é que, quando a gente fala acerca de mobilidade, a gente pensa realmente nas vias, nas ruas, no trânsito, nos carros. A gente tem que pensar também no caminhar das pessoas, né? E aí, falando de acessibilidade, existem muitas pessoas, foi interessante até Cristiano ter falado acerca das calçadas, muitas pessoas que cometem algumas irregularidades na sua calçada, né? Colocando coisas que não se pode colocar. Não imagina, não para pensar que está dificultando o trajeto de alguém. Nem todo mundo tem condição de andar como a gente. E um cadeirante, por exemplo, muitas vezes está no meio da via, no meio das ruas, dividindo espaço com os carros, porque nas calçadas não há esse cuidado. Tem que haver conscientização da população quanto a isso também, né, de fazer o seu papel para facilitar a acessibilidade para as pessoas, né? Sem dúvida. Melhorar a mobilidade, ela perpassa por uma ação conjunta entre poder público, sociedade organizada e individualmente. Né? A gente não imagina, por exemplo, alguém pegar uma cadeira e ir para o meio da Agamenon Magalhães e sentar para ler um jornal. Mas a gente acha normal alguém colocar um carro numa calçada. Né? Então, precisamos mudar esses paradigmas. Gostaria de aproveitar até a fala de Cristiano. Em relação à acessibilidade, os motoristas do transporte público de Jaboatão, todos, são 237 ônibus, estão recebendo um treinamento, né, pela própria secretaria, com profissionais da secretaria, e um dos módulos é Relações Humanas e Acessibilidade. Nós estamos colocando todos os motoristas, não só os permissionários, como os auxiliares, na sala de aula durante uma semana, e um dos módulos que é tratado é justamente da acessibilidade. Nós não podemos encarar, como muitas vezes a gente encara, que garantir acessibilidade é um favor que nós estamos fazendo. Não, de forma nenhuma. As pessoas com dificuldade de locomoção, e já são cerca de 20% no Brasil, né, algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção, seja ela permanente, um cadeirante que não vai conseguir andar um dia, ou aquelas temporárias do camarada que se envolveu numa ocorrência de trânsito, está com a perna imobilizada e tem dificuldade, seja momentânea ou temporária, são 20% da população. Então a gente está falando aí de 400 mil pessoas. Então é premente que políticas públicas de mobilidade incluam essas pessoas, e acho que a Lei 13.154 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ampliou isso bastante. Hoje, quem estaciona na vaga de uma pessoa com deficiência ou do idoso paga uma infração gravíssima. Era leve há 3 anos. Né? Então, hoje a diferença é de R$ 293 para R$ 88. Infelizmente, não só a educação didática é capaz de mudar comportamento. A fiscalização ela cumpre um papel, inclusive educativo. Uma questão que eu acho interessante, a gente falando estamos falando bastante nesse momento inicial acerca do transporte público, mas falando a nível dos veículos normais, né, que as pessoas utilizam de maneira particular. Existem formas também da pessoa compartilhar um veículo, vai reduzir. Por exemplo, o pessoal que trabalha aqui na Rede Brasil, digamos, mora perto, 3, 4 funcionários. Os 4, eles vêm todos os dias em 4 veículos. Podem se organizar, ver questão de gasolina e tudo mais, e utilizarem um veículo só para ir. Isso é uma opção também, né? Sem dúvida. Essa é a que a gente chama de carona solidária. Né? Então, na verdade, não passa nem ser uma questão de solidariedade com as pessoas, e sim com a mobilidade. Porque cada um, num determinado dia, pode fazer esse rodízio e todo mundo ter uma redução dos custos, e a sociedade ganha de um modo geral.
Porque hoje nós temos, de fato, o problema do congestionamento e da quantidade de veículos nas mesmas ou quase mesmas vias ao longo desses anos todos. Agora, como o Cristiano estava falando, eu acho que esse processo educativo ele tem sido bastante melhorado. Perceba que Jaboatão, ele durante anos, né, na gestão anterior, não tinha um setor de educação no trânsito. Isso é inadmissível, inclusive é uma exigência do Código de Trânsito Brasileiro. Mas desde o ano passado, com a eleição do prefeito Anderson Ferreira, nós conseguimos montar, né, eu sou o gerente de educação, estamos montando lá, nós temos inclusive, estamos criando, né, o decreto já saiu, de uma escola pública de trânsito, né, justamente para aproximar a sociedade do órgão de trânsito, porque as pessoas enxergam, às vezes, o policial rodoviário federal, o agente lá de Jaboatão, como alguém que é um inimigo, e na verdade ele é um parceiro. O agente de trânsito está ali para proteger a vida das pessoas, garantindo segurança. O respeito, a verdade é que nós não gostamos de ser fiscalizados. Né? Então, isso nos faz criar uma resistência com o agente da autoridade de trânsito, mas na verdade ele está ali justamente para garantir segurança. E como eu disse, o processo educativo tem sido muito aprimorado no nosso estado. A gente tem, por exemplo, a PRF, um trabalho fantástico lá com o policial Hélio Davino, de educação, com ônibus, o Guilherme pode falar melhor. O Detran de Pernambuco tem um setor de educação muito bem estruturado, inclusive nós estamos com a representante do Detran como representante do Maio Amarelo, né, aqui em Pernambuco. Enfim, eu acho que estamos evoluindo. Talvez não na velocidade que gostaríamos, mas estamos evoluindo com certeza. Daqui a pouco a gente continua falando sobre mobilidade e acessibilidade. Não saia daí. Estamos de volta. Agora a gente vai para a internet. A Tânia Silva sempre faz essa busca por informações em sites importantes e é ela quem vai nos dizer o que é notícia na internet sobre o tema de hoje. Olá, Tânia. Oi, Guilherme, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje é do Diário de Pernambuco. Primeiras ações do Plano de Mobilidade do Recife serão divulgadas ainda neste semestre. O conjunto de intervenções físicas e operacionais vão ser divulgadas em 2 audiências públicas. A primeira deve acontecer ainda neste semestre e o segundo encontro tem previsão para o início do segundo semestre deste ano. Entre as ações previstas estão a implantação de faixa azul e a definição das regiões onde há necessidade de políticas de redução de velocidade. Com a divulgação dos 30 programas de ações, alguns projetos da Prefeitura do Recife que haviam sido suspensos quando do início dos primeiros trabalhos do Plano de Mobilidade serão retomados. É o caso da continuidade da implantação das faixas azuis. Elas começaram a ser implementadas em 2013. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia. É importante esses planos. E a audiência pública também, eu acho que é muito bom para a gente ouvir várias entidades aí que representam a população, que possam opinar também para a melhoria desses serviços. Vamos agora para o quadro Mitos ou Verdades, porque nossos convidados vão nos ajudar a saber aí se algumas questões que são faladas, é um tema muito discutido quando a gente fala de mobilidade, se realmente são verdades ou se são mitos. Primeira tela, produção, para a gente conferir. Vamos lá, primeiro. Quanto mais rodovias, haverá menos tráfego. Será que a solução para isso é fazermos mais rodovias? Tem condição disso acontecer também? Vai chegar um momento que não vai ter mais aonde colocar essas vias, né? O que vocês diriam acerca dessa afirmação? Carlos Augusto. Bom, existe uma máxima que quando você planta vias, você colhe congestionamentos, né? Ou seja, muitas vezes pseudo-soluções é de, tem que fazer um viaduto, um túnel, alarga aqui. Só que isso melhora efetivamente no curtíssimo prazo, né? Então, nós temos, com novas vias, a atração de novos veículos, né? As pessoas elas começam a contar com aquela nova possibilidade, né? Então, assim, deve sim ter mais vias, mais rodovias, mas isso tem que estar integrado e balanceado com o que nós estamos falando, que é o tema de hoje, o transporte público. Se nós pensarmos em mais rodovias ou mais vias urbanas
para priorizar o já prioritário automóvel, como tem sido feito, certamente não vamos resolver o problema. Então, precisa sim, né? Vai melhorar, desde que integrado com o transporte público. Isso mesmo, Cristiano, concorda também com o Carlos Augusto Elias? Sem dúvida, a melhoria da rodovia é fundamental aí para melhorar também o tráfego, né? A gente tem um exemplo da BR-101, somente no trecho em obra que está bastante movimentado, né? Bastante trânsito. E já houve uma parte, né, desse trecho que foi aberta aí para o tráfego, já melhorou o trânsito ali, mas essa ação conjunta aí com melhorias também no transporte público ela é fundamental aí para que, mesmo com mais rodovias, haja melhoria no trânsito. A gente tem percebido, inclusive, sobre essas questões na BR-101. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria sobre como está o andamento lá. Vamos para a próxima tela, gente? As ciclovias atrapalham o fluxo do trânsito? Outro tema também que eu já tive a oportunidade de fazer matéria, inclusive com os amigos aqui, e a gente vê também muita reclamação por parte do motorista. Tem motorista que não gosta, mas seria uma opção? Elas realmente atrapalham o fluxo do trânsito? Na verdade, a tendência é que ela melhore o fluxo do trânsito, porque a partir do momento que o ciclista, né, começa a utilizar mais a bicicleta para se locomover para o trabalho, né, para alguma atividade de lazer, ele vai deixar o carro em casa e, consequentemente, vamos ter menos veículos aí, aumentando esse tráfego. Mas claro que deve ser também implantado em locais planejados, né? Realmente naquelas vias onde é um trânsito muito intenso, né, e há poucas faixas de rolamento, dificulta essa implantação. É até importante passar a orientação para quem utiliza a bicicleta, né, que procure as ciclovias e quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ele tenha todos os cuidados também para realmente ele não atrapalhar o trânsito, né? Que isso pode acontecer. Volto a afirmar que assim, nós temos um planejamento ao longo dos anos que priorizou muito o condutor do automóvel e muitas vezes é o condutor do automóvel que tem acesso aos meios de comunicação, né? Ele é um formador de opinião, então ele faz a crítica no jornal e tal. E muitas vezes as pessoas que utilizam a bicicleta não como lazer, né? Então a gente não está falando, eu acho que a importância das ciclovias e ciclofaixas não são para aquelas pessoas que pegam a sua bicicleta de 2, 3 mil reais no domingo e vai passear. Eles também precisam serem olhados, mas precisamos olhar prioritariamente para aqueles ciclistas que não têm um automóvel, né? Ou se tem, prioriza o deslocamento de uma forma mais saudável, né? Menos poluente. Então, assim, nós precisamos sim ter mais ciclovias e ciclofaixas, ele precisa se cuidar, mas principalmente o condutor do automóvel tem responsabilidade sobre a segurança dos ciclistas e dos pedestres e, consequentemente, todos que estão nos veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Isso é um princípio que está previsto no Código de Trânsito. Então, assim, atrapalham o fluxo do trânsito? Talvez sim, em determinadas situações, se não for feito com planejamento, mas cada vez mais precisamos ter a consciência que o elemento ciclista, ele é sim também parte do trânsito e deve ser respeitado por isso. E hoje em dia a gente tem até um aumento, né, de pessoas se deslocando para o trabalho, do trabalho para casa, né, fazendo esse deslocamento via bicicleta, né? Vamos para a próxima tela, gente? Pista mais larga é sinônimo de mais segurança? Isso aí eu gostaria até do comentário do Cristiano, né, que está sempre acompanhando aí questões, infelizmente, havendo muitos acidentes. Se a pista for mais larga, a gente tem menos acidente, a pista termina sendo mais segura? Não necessariamente, Guilherme, porque na verdade, quando você duplica, por exemplo, rodovia, você pode enfrentar mais problemas de excesso de velocidade. O motorista ele pode se aproveitar daquela faixa adicional ali para trafegar com a velocidade acima do limite permitido. Já é o contrário de uma pista simples, onde a gente observa mais colisões por ultrapassagens indevidas. Motoristas que tentam ultrapassar, sobretudo um caminhão, né, um veículo mais lento, e pode acabar se envolvendo. Então, ela não é sinônimo de segurança, porque de fato requer esse cuidado maior do motorista, se ele, por exemplo, está diante de uma pista dupla, de uma pista triplicada, para evitar um acidente. A gente pode dizer mais, de uma certa forma, que a segurança também está muito na própria conduta do motorista, independente da pista, né? É fundamental, né? A gente sempre coloca a prudência do motorista, que faz a diferença aí na segurança do trânsito. O cuidado que ele vai ter, né? A forma como ele dirige, a conduta que ele vai adotar com aquele veículo. Isso é que faz a diferença aí entre um acidente e um trânsito seguro. Essa questão, a gente fala de mobilidade, né, e tudo mais, mas não podemos deixar de falar na segurança
é algo muito importante e passa pela questão da educação também, né, Carlos? Sem dúvida, e eu concordo com o Guilherme, porque veja só, aliás, com o Cristiano, veja só, quando você faz a duplicação, você ganha na segurança do ponto de vista da ultrapassagem da colisão frontal, que é perigosíssima a colisão frontal. Em compensação, você estimula, como o Cristiano falou, o excesso de velocidade, porque se eu tenho uma faixa mais à esquerda livre, né, então as pessoas tendem a... Ou seja, o que você falou, Guilherme, é que é o ponto-chave. O que depende é a conduta do indivíduo. Aliás, não só em rodovia. Se nós olharmos qualquer situação no trânsito, nós vamos ver que quase que, majoritariamente, a conduta é que faz ou não o acidente acontecer. Importante isso aí, né? Ou seja, não é sinônimo, não necessariamente vai ser sinônimo de segurança. E qual seria a próxima produção para a gente conferir aqui se é mito ou verdade? O problema do trânsito é o motorista. Falamos um pouco sobre isso agora, né? Se depende do motorista a segurança muitas vezes, então realmente o problema também pode ser o motorista. Seria o único problema ou existem outros também? Na verdade, a gente tem trabalhado, Guilherme, com a questão de que o motorista deve ser a solução no trânsito e não o problema, né? A gente sabe que cerca de mais de 90% dos acidentes são causados de fato pela imprudência, né, pelo motorista que está com pressa, né, que se excede na velocidade, pelo motorista que realiza ultrapassagem onde não deve, pelo motorista que ainda insiste em misturar bebida de direção. Então isso de fato é que acaba ocasionando aí os índices de acidentes que verificamos diariamente. Mas a gente tem que trabalhar que o motorista seja a solução do trânsito, né, que a partir realmente desse trabalho educativo, como o Carlos bem colocou, né, na questão realmente você conscientizar o motorista de que ele pode e deve mudar a sua conduta no trânsito, a partir daí teremos uma melhoria. Quando a gente fala em problema no trânsito, a gente tem que dividi-lo em duas partes, né? Primeiro, os acidentes, as ocorrências que ocasionam mortes, sequelas e tudo mais, e o congestionamento, a falta de vaga para estacionar, o estresse, a poluição sonora. Então, assim, quando nós falamos da poluição do ponto de vista dos deslocamentos, né, eu acho que o problema é a falta de planejamento, é a priorização de modos coletivos de transporte. Agora, quando nós falamos das ocorrências, né, dos acidentes de um modo geral, aí o grande problema está no fator humano, que pode ser o motorista, mas pode ser o ciclista, pode ser o motociclista, pode ser o pedestre. A gente tem casos de pedestres falando ao celular enquanto atravessam a rua. Então neste caso, não dá para culpabilizar o motorista, mas sim o elemento humano, independente da forma como ele está no trânsito. Muito bom. A gente já percebeu aqui que o motorista tem que ser, na verdade, a solução, né? Vamos para a próxima tela conferir se é mito ou verdade. Reduzir o número de veículos diminui o congestionamento? Isso aí eu já vou adiantar que é verdade, né? E aí existem várias formas, o transporte público, a bicicleta, como a gente já falou, a integração modal, tudo isso vai favorecer com que o trânsito, obviamente, fique mais tranquilo, né? Isso, e um exemplo que você falou bem na questão da carona compartilhada, né? Que hoje existem, inclusive, aplicativos que são utilizados também para isso, né? As pessoas que vão para aquele mesmo local, elas podem utilizar-se da carona e realmente, além da redução do gasto, né, com combustível, também diminui a quantidade de veículos nas vias públicas. Então, isso acredito que seja uma verdade e a adoção do transporte público é fundamental, como a gente vem colocando. Inclusive, Guilherme, eu não sei se você já tomou conhecimento, nós temos uma medição chamada taxa de ocupação automotiva. O que é que significa? Normalmente um automóvel ele tem 5 assentos, mas a ocupação real dele, hoje a média é de 1,5. Ou seja, é uma pessoa e meia em cada automóvel. Então, se nós fizermos um comparativo, 60 veículos vai ter ali aproximadamente, aliás, 40 veículos vai ter aproximadamente 60 pessoas. Essas mesmas 60 pessoas cabem dentro de um ônibus. Então, veja no viário o espaço que um ônibus ocupa com 60 pessoas e 40 automóveis com essas mesmas 60 pessoas. Então, inclusive a gente já ouve às vezes falar que o problema dos congestionamentos está no ônibus, porque ele é muito grande e ocupa muito espaço. Mas, na verdade, quando você faz a proporcionalidade de quantas pessoas ele transporta, ele é sim a solução, né? Então, sem dúvida nenhuma,
reduzir o número de veículos, e isso tem sido adotado em até alguns países da Europa. Você ter áreas restritas. Então, naquele centro urbano, você para entrar tem que pagar um pedágio urbano. Não que eu acho que o Brasil esteja preparado para isso, mas restringir em determinadas áreas o automóvel tem sido sim solução em vários lugares do mundo. A questão das faixas, né, de exclusividade para o transporte público, como a gente já falou, a CTTU tem feito bastante isso aqui, é importante demais também porque faz com que a pessoa queira, né? Porque muitas vezes a pessoa tem o seu carro, não vai querer deixar o conforto do carro para ir num veículo que, além de ir com muita gente, vai demorar muito. Se reduz esse tempo de viagem, isso aí já melhora muito, né? Com certeza, né? A gente tem verificado aí que as vias de ônibus, né? Elas têm realmente melhorado bastante a locomoção dos coletivos nas cidades, e principalmente o trabalhador que precisa chegar no horário, né, no seu local de trabalho, ele tem sentido essa diferença. Então é um fator que pesa realmente esse tempo de deslocamento. Muitas vezes uma via onde você deveria tirar 10, 15 minutos, você tira às vezes 40, 50 minutos para chegar naquele local, e através do transporte você consegue muito mais mobilidade e rapidez. Agora é necessário que a gente tenha também mais ônibus, veículos melhores, tudo isso para que o cidadão possa optar por esse serviço, né? Sim. Inclusive, Guilherme, a minha dissertação do mestrado, que eu defendi em 2009, foi justamente pesquisando, o público-alvo foi quem estava tirando a habilitação, que o que é que faria ele deixar o automóvel ou a motocicleta em casa e pegar o transporte público. E eu dava opções. Eram 3 as opções. Se o transporte público fosse mais rápido, ficou como citado por 90% dos entrevistados, seja na primeira, segunda ou terceira opção. Né? Ele não foi 90% na primeira opção, mas entre as 3 primeiras opções, eles tinham 10 opções. Então, perceba que hoje o usuário do transporte, pelo menos à época, a pesquisa foi em 2009, já vai fazer quase 10 anos, mas pelo menos à época, o que o usuário entendia como uma possibilidade dele deixar o automóvel e pegar o transporte público era se ele fosse mais rápido. Então, sem dúvida nenhuma, e Cristiano falou aqui de Curitiba, a gente pode falar do Transmilênio de Bogotá, você tem nitidamente pessoas fazendo deslocamento de carro gastando 1 hora e de ônibus gastando 40, 35 minutos. Então, quando isso acontece, as pessoas repensam se não é melhor pegar o transporte público. Mas acho que a gente tem ainda muito a caminhar aqui em Pernambuco. Essa questão do transporte público é interessante, do tempo. Eu tenho até uma experiência que eu já trabalhei no Cabo de Santo Agostinho. E eu pegava no trabalho às 6 horas da manhã. Eu tinha que sair às 4 da manhã de casa. Então 2 horas aí eu levava para chegar lá. Porém, na volta eu largava às 2 da tarde e chegava em casa às 8 da noite. Então veja aí que o tempo que você perde dentro do transporte público, né? Se a gente tem uma facilidade de que esse transporte seja feito de uma maneira mais rápida, dá para a gente optar por isso, né? Vamos para a próxima tela, gente. Retirar uma rodovia urbana pode atrapalhar o trânsito? Eu imagino já desde de cara que vai atrapalhar bastante, não é? Por que seria retirada uma via? Ela poderia trazer algum benefício nesse sentido? Eu tô entendendo que o mito ou verdade aí é do perímetro urbano daquela rodovia, né? E a rodovia, na verdade, a concepção da rodovia ela é de ligar cidades, né? Mas a gente tem muitos trechos urbanos, eu moro na Várzea, por exemplo, então a BR-101 ela é rota frequente minha para me deslocar dentro de Recife, né? Então, assim, pensar, né, que retirá-la seria uma solução, eu acho que seria um grande problema. Talvez, como nós temos aí o projeto do... eu esqueci agora, que é uma rodovia que vai margear a região metropolitana do Recife, daqui a pouco eu lembro qual é esse projeto, aí sim é uma boa solução, porque você tira, por exemplo, da 101 o transporte de carga. Perceba, eu estou na prefeitura de Jaboatão, mas eu sou funcionário do Detran, então eu pegava sempre aquela rodovia para ir para o Detran, e a quantidade, por exemplo, de veículos de grande porte, caminhões, carretas, quebrados, que atrapalham ali a fluidez, era muito grande, às vezes em cima do viaduto. Então, assim, se nós tivéssemos uma rodovia exclusiva, não exclusiva, mas pelo menos que priorizasse o transporte de carga fora do perímetro urbano, isso seria fantástico. Mas realmente há um investimento muito alto para isso. É algo que deve ser pensado e sempre, como você tem falado bastante, né? Planejamento é necessário, né?
Olha, gente, vamos para um rápido intervalo aqui no assunto do dia. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com os nossos entrevistados sobre mobilidade e acessibilidade. Não sai daí. Olha, gente, a gente está falando aqui muito sobre essa temática e a gente falou já sobre o transporte público, mas também existe uma opção que muitas pessoas elas terminam decidindo por ela porque se trata de um veículo mais barato, também ocupa menos espaço no trânsito, as pessoas até podem cortar o engarrafamento. A gente está falando das motos, terminam sendo eficientes para quem tem esse objetivo, mas moto também é um risco. Cristiano Mendonça sabe bem disso, já falamos muito em matérias, em vários momentos, acerca da questão da responsabilidade do motociclista. É bom porque termina que não ocupa tanto espaço quanto um veículo normal, né? O carro. Mas o que você teria a dizer? O que a Polícia Rodoviária Federal tem como orientação para motociclista? A gente sabe, Guilherme, que os motociclistas são as principais vítimas do trânsito, né? São pela própria condição do veículo e pela velocidade que muitas vezes os condutores imprimem, né, a motocicleta. Então, atenção redobrada, né? A gente teve ontem um acidente grave na BR-423, onde duas pessoas vieram a óbito, estavam numa motocicleta, e a informação que a gente teve é que essa motocicleta entrou na contramão e acabou colidindo contra um caminhão. Então, o caminhoneiro não sofreu nenhum ferimento, mas infelizmente tanto o condutor como a passageira da moto não resistiram. Uhum. E então a gente sabe do grande risco, na verdade, que representa a motocicleta se esse condutor ele não dirige com aquela prudência necessária. E também com relação àqueles equipamentos obrigatórios, principalmente nas operações, verificamos que muitas pessoas ainda esquecem dos equipamentos obrigatórios, né? Seja o capacete, um calçado adequado, uma roupa que proteja no caso de alguma queda. Então é necessário de fato que haja esse cuidado maior, porque a moto ela pode sim facilitar a vida de quem enfrenta os trânsitos, principalmente nos grandes centros, mas é necessário aí esse cuidado para evitar acidentes. É interessante que essa questão dos motociclistas é um problema de saúde pública mesmo, né? A gente pensa apenas muitas vezes só na vítima, nos familiares das vítimas, mas assim, gera custo para o Estado, inclusive custos altíssimos. Eu queria também a opinião do Carlos Augusto Elias acerca dessa questão da utilização da motocicleta. Não estamos querendo aqui transformar quem anda de moto ou a própria moto em algum vilão, mas é necessário muita prudência mesmo, porque os acidentes, por menor que seja, ele podem causar um dano muito grande a quem está pilotando a moto, né? É verdade. Nós tivemos uma mudança no perfil da mortalidade no trânsito. Há 15 anos eram pedestres, né? Hoje são, na maioria, especialmente aqui no Nordeste, motociclistas, né? A gente até acredita, hipoteticamente, que é o mesmo público que está morrendo, né? Ele só mudou da forma de deslocamento. Ele deixou de ser um pedestre e conseguiu adquirir uma motocicleta com a facilidade que se tem. Então, como você falou, não é uma tentativa de criminalizar, mas é deixar bem claro que a moto por si só ela é vulnerável, né? Há até um conceito que diz que o problema da morte na motocicleta não é do veículo e sim de quem está em cima dele. Mas há alguns casos em que você tem o usuário da motocicleta como vítima. Muitas vezes ele está ali corretamente, respeitando os limites de velocidade, mas vem um condutor na contramão de um automóvel, então é sim mais vulnerável, né? E ele tem sido sim o principal fator de internamento, né? Hoje nós temos uma média de 230 mil por paciente, né? Às vezes as pessoas até duvidam desse número, mas é um número real, porque, por exemplo, você tem hoje, acredito que uma diária de UTI esteja em torno de 6 a 8 mil reais. Então tem gente que passa 6 meses na UTI, né? E normalmente a gravidade dos acidentes de trânsito sempre tem algum motociclista relacionado. Dependendo da gravidade, você sabe, não, múltiplas fraturas, ou é motociclista ou é pedestre. Como motociclista tem sido aumentado significativamente, então quase que os setores de traumatologia dos hospitais públicos, quase que a totalidade daqueles leitos estão ocupados por motociclistas ou caronas de motociclistas. A gente teve, inclusive, dia 2,
né, a morte de um guarda municipal do Recife, né, num cruzamento ali em Afogados, imagino que vocês noticiaram aqui, e não é um caso isolado, isso é o que é pior. Hoje alguns outros vão morrer no Brasil, em cima de uma motocicleta, e não precisa ser evidente para saber isso. Né? Então, é de fato um problema de saúde pública, e eu acredito que o poder público ele ainda não encontrou qual a melhor forma de atacar esse problema. Depende muito também da população em si, né? Cristiano, quando vocês nas blitz param os motociclistas, o que vocês sentem? O pessoal está mais preocupado? Geralmente são pessoas que estão buscando seguir todas as regras de trânsito, documentação do veículo, está com tudo correto? Ainda verificamos, Guilherme, muita questão aí da problemas com a documentação, muitos condutores que não possuem sequer a habilitação para conduzir aquele veículo, licenciamento atrasado, né? E principalmente a questão aí que chama muita atenção é que ainda as pessoas utilizam a motocicleta sem o capacete. Né? É um dispositivo que é imprescindível, né, para quem utiliza esse tipo de veículo, e as pessoas ainda recorrem a essa infração. Então, ainda falta realmente um pouco mais de consciência desses condutores. Né? Realizamos uma operação agora recentemente lá em Toritama e foram apreendidos diversos veículos, né, foram recolhidos para o depósito por diversas irregularidades, né? Alguns com restrição judicial, que não poderiam estar transitando, né? Alguns pela própria questão da documentação vencida. E as pessoas ainda falta um pouco mais de consciência aí para utilizar o veículo. Vou fazer uma pergunta aqui, pois não, pode ir. Inclusive, a partir da próxima semana, lá em Jaboatão, nós vamos fazer blitz educativas com foco no motociclista. A resolução 722 do CONTRAN, ela estabelece um calendário anual de trabalho educativo e abril é o mês de conscientização para o uso do capacete. Né? Inclusive, nós vamos fazer blitz educativas nas 7 regionais de Jaboatão com foco no motociclista. E o que Cristiano estava falando é verdade, as pessoas ainda resistem. Nós não temos uma cultura de segurança no trânsito. O uso do capacete para o indivíduo normalmente está associado onde tem fiscalização. Ele ainda não tem, nós não temos a consciência de que eu tenho que utilizar o capacete porque é a única forma de minha vida estar resguardada no caso de um acidente. Então, não, mas o uso é relacionado à fiscalização. Se ele sabe que vai passar num posto da PRF, ou ele visualiza uma viatura, aí ele baixa a viseira, aí ele bota o capacete, aí ele guarda a sandália, isso é muito comum. O tempo todo a gente vê isso, basta observar. Então, o que falta é nós irmos criando essa cultura de segurança. Eu vou usar o cinto porque ele vai me proteger, não é a possibilidade de levar uma multa. Eu vou usar o capacete porque é a única forma de sobreviver. E isso é muito sério. As pessoas precisam ter essa consciência, que é o que está faltando. E é onde entra o nosso processo educativo. Me recordo até de uma vez que estava conversando com o Cristiano e a gente falava que muitas vezes você entra no carro de uma pessoa e a pessoa diz assim, bota o cinto, senão eu vou levar uma multa por tua causa, né? E na verdade a pessoa deveria dizer, bota o cinto, porque você pode morrer se você tivesse o cinto. Ainda tem muito essa questão do medo da punição, né? Do medo de sofrer aí, de ter que pagar uma multa, mas não é a primeira coisa que as pessoas pensam, em muitos casos não é, a questão da vida, às vezes não perde a vida, mas tem vários prejuízos aí. Né? Inclusive, Cristiano pode até falar melhor sobre isso, mas a não utilização do cinto nos bancos traseiros ainda é muito frequente. E muitas vezes quem está sem o cinto no banco de trás mata quem está com o cinto no banco da frente, principalmente em rodovia, onde as velocidades são maiores. Porque as pessoas são projetadas à frente e acabam esmagando quem está na frente contra o painel do veículo. Então, isso é muito sério. Quando a gente diz assim, olha, coloque o cinto para proteger a sua vida e a minha vida na condição do condutor. Uma única pessoa sem cinto no banco de trás, a depender do tipo de acidente, pode comprometer a segurança de todos os ocupantes daquele veículo. As pessoas ainda têm essa resistência de utilizar o cinto no banco de trás. Ou porque esquecem, ou porque não tem essa prática, né? E como ele bem colocou, as pessoas podem ser arremessadas contra todos que estão ali no veículo, contra o motorista que está com o cinto de segurança, por exemplo, e pode também ser arremessada para fora do veículo. E aí a gente sabe a gravidade que um acidente desse tipo pode acarretar. Então é fundamental, né? Tanto a questão do cinto de segurança, como também da cadeirinha, né? E a gente, quando fala cadeirinha, a gente se refere ao bebê conforto, né? Ao assento de elevação e a cadeirinha,
que aí cada dispositivo ele deve obedecer à idade da criança e ao peso dela. Então, a gente já teve uma situação, por exemplo, de um motorista que foi autuado porque estava sem a cadeirinha, né, do seu filho, e teve que aguardá-la no posto até que fosse providenciado um equipamento. E cerca de uma semana depois ele voltou até o posto para agradecer ao policial, né, por aquela infração, porque o amigo dele perdeu um filho porque estava sem a cadeirinha. Então a gente às vezes só percebe a importância do cinto de segurança, da cadeirinha, quando a gente se envolve no acidente ou quando alguém próximo a gente também é vítima. É interessante essa questão do cinto de segurança. A gente muitas vezes só dá o devido valor realmente quando sofre um acidente. Eu fui vítima de um acidente em que eu estava sentado no banco de trás sem cinto. E assim, melhor do que qualquer palestra ou qualquer situação que eu possa ter participado, depois disso eu fiquei assim, eu estava querendo botar o cinto de segurança no sofá de casa. Passasse comercial de carro, eu estava querendo botar o cinto de segurança. Porque realmente é um choque, né? É claro que seria bom que a gente não precisasse disso para estar mais atento a essas questões de segurança. Mas é o que infelizmente acontece muito. Eu conversei com muitos motoristas quando a gente teve o aumento aí no pagamento das multas. E aí muitos deles disseram assim, olha, realmente é algo que a gente deve dar valor mesmo, porque só quando mexe no bolso é que as pessoas percebem que realmente é necessário a gente cumprir as regras e tal. Além do acidente que faz a gente refletir bastante, tem essa questão também da punição. Não seria o ideal, mas como muita gente termina não fazendo o que se deve fazer, é necessário ter essa punição e que ela seja realmente dura para que as pessoas não cometam esses equívocos novamente. Qual a opinião de vocês acerca disso? Eu concordo. Nós tínhamos, com a implantação do Código de Trânsito Brasileiro em 98, nós tínhamos o reajuste mensal do valor da multa, porque a multa era calculada em UFIR. Só que essa unidade fiscal de referência, que era um indexador que foi extinto, por ter sido extinto, veio uma resolução do CONTRAN e deixou os valores fixos. Então, esses valores estavam fixos de 2002 a 2016. Então, as infrações, muitas vezes, quando existia alguma alteração no Congresso, era para multiplicar mais vezes. Por exemplo, a alcoolemia era uma gravíssima vezes 5. Aí você multiplicava R$ 191 vezes 5. Aí eles alteraram, vamos multiplicar por 10. Mas o valor das multas não mudava. O que mudavam era o índice de multiplicação. Em 2016, novembro de 2016, foi feita uma mini reforma no Código de Trânsito, 34 artigos foram alterados e nesses artigos foram mudados não só os valores das multas, como também a possibilidade de terem juros mensais de 1%, e foi dado ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional do Trânsito, exato, desde que no limite do IPCA, reajustar anualmente também os valores. Então, foi uma mudança grande. Mudou o valor da multa, falou que, porque antes, se você passasse do vencimento, o valor continuava o mesmo. Você deixava para pagar no licenciamento do ano seguinte e o valor era o mesmo. Hoje não. Hoje, se você não paga no vencimento, todo mês ela tem um reajuste. E ainda poderemos ter a possibilidade, facultado ao CONTRAN, aumentar o valor. Por exemplo, hoje uma multa de alcoolemia é R$ 2.934,70, porque é 293,47 vezes 10. Mas pode ser que ano que vem, ou esse ano ainda, a gravíssima passe para 310. O que é que vai acontecer? A alcoolemia, que tem que ser multiplicada por 10, vai ser 310 vezes 10, 3.100. Então, essa foi uma forma encontrada, e eu concordo, né, de possibilitar a coibição desse comportamento. A multa, a fiscalização, faz parte também do processo educativo. Todos nós aqui fomos educados por nossos pais e não foi só amor e carinho que recebemos. Tivemos uma bronca, um presente que não foi dado, um castigo. Então, engana-se quem acha que educação é só aquela parte didática, né, de trabalho, de conversa. Não, a fiscalização ela cumpre um papel educativo e a gente precisa fortalecer os agentes que estão na rua, né, que são parceiros de quem anda corretamente e estão ali para proteger a vida das pessoas. Deu uma mudada, Cristiano, quando a gente teve esse aumento aí? A gente percebeu, Guilherme, que houve uma redução somente daqueles acidentes mais graves, né? A exemplo aí das ultrapassagens, onde houve um aumento considerável, né? Tanto ultrapassagem pelo acostamento, né, em faixa contínua, forçar a passagem entre veículos. E verificamos aí que pesou no bolso e o motorista ele também
teve mais cuidado e, consequentemente, reduziu aí a quantidade de acidentes. Como o Carlos falou bem, essa questão aí da ação educativa, ela anda em conjunto também com a fiscalização. Durante as abordagens que fazemos nas rodovias, temos esse projeto do cinema rodoviário. Então, o motorista, enquanto o veículo está sendo fiscalizado, ele é convidado a participar de uma palestra, onde ele verifica, muitas vezes, aquelas condutas que resultam em acidentes, em mortes, em feridos. E mesmo que, ao final daquela palestra, ele tenha recebido uma autuação, ele compreende a importância daquele trabalho. E, por exemplo, temos vídeos lá impactantes sobre crianças que são arremessadas aí contra o para-brisa do veículo ou para fora do veículo, porque estavam sem a cadeirinha. E aí, quando o pai assiste aquele vídeo ali e é autuado, ele percebe a importância daquele trabalho. Então, sem dúvida, esse aumento aí no valor das multas também contribui para reduzir a violência. E acho, Guilherme, só para complementar, que o agente, ele pode, o poder público, a administração pública, pode mostrar essa realidade para o usuário, que o agente não é um inimigo dele. Né? Por exemplo, em Jaboatão, nós estamos com o programa Agente Cidadão. O que é que nós fazemos? Esses agentes de trânsito, eles participam das blitz educativas, essas que eu falei que a gente vai fazer esse mês de motociclista, e ação também nos bares. Nós vamos nas mesas das pessoas com bafômetros descartáveis, tiramos as dúvidas, as pessoas querem saber, mas com quanto tempo o álcool sai da minha corrente sanguínea, depois de quanto tempo eu posso dirigir, 2 copos de cerveja equivale a quanto? E a gente mostra que tudo depende muito do organismo, não há dados concretos. É impossível dizer quanto cada bebida representa no organismo de cada pessoa, enfim. Então, quando as pessoas veem o agente de trânsito nesses papéis educativos, ele entende que não é só a punição. É interessante, né? E você pode dizer assim, mas Guilherme, vocês estão falando hoje sobre mobilidade, por que estão falando sobre essas questões? Não dá para a gente falar sobre mobilidade, sobre questão de trânsito e não falar também sobre segurança, né? Tá tudo atrelado. Claro. Inclusive, se os motoristas não respeitam as leis de trânsito, não dá para a gente querer um trânsito fluindo melhor, não importa se vai ter vias, se vamos ter vários tipos de veículos, se não houver esse segmento das regras, das leis de trânsito, vamos continuar tendo acidentes, vamos continuar tendo um trânsito complicado, então a gente não deixa de dar esse alerta, né? E é muito bom a gente estar com esses 2 representantes aqui do que seria o trânsito correto, do que seria o trânsito legal, e a gente espera que você possa reproduzir isso também sempre que você estiver nas ruas, tá bom? Gente, vamos para um rápido intervalo bem pequenininho aqui no Assunto do Dia e na volta tem Receita do Dia. Olá, Luciana! Já já eu vou ensinar como fazer uma receita bem diferente com a batata doce, a queridinha de quem está fazendo dieta. É logo após o intervalo, não saiam daí! Estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora vamos aprender a preparar uma batata doce de forno no quadro Receita do Dia. Oi gente, tudo bem com vocês? O Receita do Dia vai dar uma dica para você que quer ter uma alimentação mais saudável. A batata doce é um ingrediente muito utilizado nas dietas e hoje eu vou mostrar como fazer de uma maneira bem diferente para você variar o seu cardápio. Batata doce de forno é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 200 gramas de batata doce, sal, pimenta do reino, azeite, alecrim e fubá. A receita de hoje é bem simples de fazer. Aqui eu tenho a batata doce, onde eu já tirei a casca e cortei em palitinhos. Então eu vou colocar ela aqui no recipiente. A gente espalha bem. E em seguida eu vou temperar com sal e pimenta a gosto. Agora eu vou adicionar um pouco de alecrim, que vai dar um cheirinho e um sabor bem especial. O
próximo passo é adicionar o azeite. Eu vou misturar aqui para que todas fiquem molhadinhas. E para finalizar, nós vamos colocar o fubá, que é como se fosse empanar essas batatas. E aí a gente vai com a mão melando bem elas. Feito isso, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Chegou a hora de tirar do forno. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta ótima sugestão de petisco ou até mesmo acompanhamento. E nos vemos no próximo Receita do Dia. Até lá! Como sempre, né, Luciana Luna arrasando aí nas receitas. Se você quiser arrasar também, quiser rever aí para fazer com calma na sua casa, você pode acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Ao final do programa, você vai poder rever, acompanhar e reproduzir aí na sua casa. Todo mundo aqui fica com água na boca. Se você quiser conhecer a equipe do Assunto do Dia, prepara lá, convida a gente que a gente vai chegar junto e vamos todo mundo se alimentar bastante. Olha, vamos falar em coisa boa ainda? Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! O quadro A Vaga já está aqui para a gente trazer as oportunidades. Vendedor de serviço, são 3 vagas. É necessário ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e a remuneração é de R$ 1.200. Oportunidade para você que quer ser vendedor de serviços aí, tá bom? Vamos para a próxima. Técnico de refrigeração, 6 vagas. O que pede? Ensino médio completo, experiência de 6 meses e a remuneração de R$ 2.344. Uma boa remuneração, né? Vamos para a próxima, gente, conferir mais vagas aí, né? Supervisor de vendas comercial, são 2 vagas. Ensino superior completo é exigido, experiência de 6 meses na função também e o salário é de R$ 1.659. Lembrando a você que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900, você pode ligar para se informar. Boa sorte para você, que Deus te abençoe, que você possa voltar aí ao mercado de trabalho. Se você está procurando a sua primeira inserção, você possa conseguir também. Vamos continuar falando aqui com os nossos convidados. E é claro, a gente pede sempre a sua participação. E tem algumas pessoas aqui mandando mensagem para a gente. Estou sempre monitorando o WhatsApp. Eu já vi aqui o Evandro, né? Evandro Bezerra, nosso companheiro de Salgadinho. Ele está sempre acompanhando lá em Olinda o Assunto do Dia. Ele diz, muito bom o tema do programa de hoje. Diz que é meio suspeito para falar acerca do cinto de segurança, porque ele diz que algumas pessoas que andam com ele no carro dele ficam até chateadas porque ele cobra mesmo que todo mundo use, não por uma questão de multa, mas pela questão da segurança. E ele faz um comentário que eu queria, até a gente já conversou um pouco sobre isso aqui durante o intervalo, mas eu queria que os nossos convidados pudessem dar a opinião deles. O Evandro, ele acha que aqui em Pernambuco deve-se ter um rodízio, como em São Paulo. Pelo fim da numeração da placa, é o que os carros podem sair em determinados dias. Mais ou menos assim o rodízio lá. Isso seria eficiente aqui? Eu queria a opinião de vocês. Evandro, obrigado pela participação. Bom, primeiro, Evandro, parabéns aí por ser um multiplicador de segurança, né? É importantíssimo que a gente tenha pessoas com a sua consciência e que possam estar disseminando que respeitar a legislação tem que ser feito por uma questão de segurança. Em relação aos rodízios, na verdade, eu tenho uma certa resistência. Foi verificado, e para quem não entende como funciona exatamente, em São Paulo é assim, na segunda-feira, em determinada área, os veículos com final da placa 1 e 2 não podem circular.
Todos os outros podem. Na terça, já quem não vai poder, é o final 3 e 4 e assim sucessivamente. O que é que foi percebido? Pelo menos companheiros de lá nos relatam que as pessoas, para fugir do rodízio, adquiriam um veículo com um final de placa diferente daquele dia. E isso faz com que ela possa acessar todos os dias, sendo que um dos dias com um veículo diferente. Então, na verdade, passa a não ser uma solução, mas ainda um problema, por incrementar mais veículos. Então, apesar de subjetivamente ser melhor, porque você tira parte da frota, mas na prática ela não apresentou resultados pela possibilidade das pessoas de comprarem um carro a mais. Você concorda também, Cristiano? Essa é a avaliação que você faz também? Sim, como o Carlos falou, de fato acaba acontecendo essa situação, né? As pessoas adquirem, às vezes, até um carro seminovo, né? Um carro usado, que é mais em conta, para não deixar de sair com o veículo. Então, de fato, eu acho que uma solução mais pertinente realmente é investir nessa questão realmente do transporte coletivo, como a gente vem colocar desde o início aqui, para que as pessoas façam uso do ônibus, né, do metrô, e, de fato, deixem o carro em casa, né? Como uma questão realmente de consciência e para melhorar esse tráfego. Uma questão importante, né? A gente tem hoje, a gente teve a participação aqui dos nossos amigos, temos a participação do pessoal via internet, está todo mundo com tablet, todo mundo com celular. É importante que a gente utilize a tecnologia para facilitar a nossa vida. Na questão da mobilidade, isso já é uma realidade. Eu acho que todo mundo conhece o aplicativo Citamob, que ajuda muito na questão do transporte público. Aqui em Pernambuco ele já existe, já funciona há bastante tempo. As pessoas podem saber naquela parada de ônibus quantos ônibus vão passar, em que horas eles vão passar, o itinerário desses ônibus. Tem também a opção de você pesquisar, você faz a pesquisa para o local que você quer ir, ele sugere que ônibus você deve pegar, em que locais, mostrando também qual desses ônibus tem vaga para pessoas com deficiência. Então, assim, é muito importante a utilização desses aplicativos. Falando um pouco do Citamob, de aplicativos de mobilidade, que a gente pode falar acerca do transporte coletivo, é muito importante a gente utilizar isso também. É uma forma de melhorar o serviço do transporte público sem necessariamente mexer em alguma coisa dentro dos ônibus ou nas vias, né? Pois é, além do Citamob, né, que de fato facilita a vida do usuário de transporte coletivo, temos também o aplicativo de carona, das pessoas podem compartilhar as informações do percurso que elas vão realizar e a partir daí combinar, né, para compartilhar aquela viagem. Temos também a questão do próprio transporte, aplicativos também de transporte de passageiros na região metropolitana, né, que vem sendo regulamentado. E além da questão do custo, né, que muitas vezes para você possuir um veículo, você tem todo o custo de manutenção daquele veículo, né, de aquisição, de seguro. E se você faz uso desse aplicativo, o seu custo acaba reduzindo. Então também é uma alternativa, né, para quem precisa se locomover nas cidades. Tem muita gente que acredita também que o advento desses aplicativos de transporte, que tem feito muito sucesso hoje em dia, tem gerado muita polêmica também, fez com que muitas pessoas comprassem um carro para trabalhar, adquirissem um carro para trabalhar, e isso aumentou a quantidade de veículos. Até que ponto a gente pode dizer que trouxe algum problema ou não trouxe? O fato da gente ter essa facilidade hoje com vários aplicativos aí para a gente fazer esse transporte. Bom, primeiro em relação ao aplicativo do transporte coletivo, eu acho que ele foi um grande passo para a mobilidade. Hoje a pessoa ela tem como se programar, então ela só sai de casa 10 minutos antes do horário que o ônibus vai passar, quando antes você não sabe sequer o intervalo entre um ônibus e outro. Eita, acabou de passar um, o outro vem em quanto tempo? As pessoas não tinham esse conhecimento. Com esse aplicativo, você democratiza a informação, né? Então, sem dúvida, é essencial. Já em relação aos aplicativos, que a gente está chamando de transporte privado, né, remunerado privado, eles chegaram no Brasil, coincidentemente, no momento de crise, onde o desemprego aumentou. E as pessoas enxergaram, né, nessa possibilidade, muitos ou já tinham um carro ou adquiriram, como uma forma de rendimento, nada mais justo. Né? Agora, carecia de fato de uma regulamentação, porque eles faziam um trabalho, fazem um trabalho similar ao que os taxistas fazem. Gerou muita polêmica por conta disso e, de certa forma, os taxistas tinham razão por conta da concorrência que era desleal, e o Congresso, semana passada, né, regulamentou, aliás, semana passada o presidente sancionou
que eles poderão ser regulamentados a critério da Prefeitura. Já tenho informações que a Prefeitura do Recife vai regulamentar, né, porque o prefeito poderia não regulamentar. Jaboatão vamos regulamentar também. E agora sim, nós vamos ter, de fato, uma garantia até maior para os próprios motoristas, né, que eles não tinham nenhum tipo, por exemplo, se ele adoece, não tinha rendimento. Se ele se acidenta em decorrência da atividade, ele não tinha nenhuma garantia, além do que o INSS já garante. Então, agora ele vai contribuir com o INSS. Então, eu acho que, nesse aspecto, inicialmente, aumentou o volume veicular, porque as pessoas se inseriram para trabalhar, né? Nada mais justo. Mas, com a regulamentação, a gente vai ter, eu acho que uma equidade melhor agora e acredito que vai ser melhor para todo mundo, inclusive para o usuário. Olha, voltando a falar agora essa questão de mobilidade, mas também em relação à questão da acessibilidade, a gente falou aqui, mostramos já no início do programa, não é, que os ônibus eles vão ter mais espaço para pessoas cadeirantes. Agora, como é que está a questão das paradas de ônibus, né? A gente sabe que o BRT, principalmente as estações do BRT, elas são bem mais modernas do que paradas de ônibus normais e existem as rampas e tudo mais. Mas esse acesso em relação às paradas de ônibus que a gente tem, ele não é muito favorável. Vocês percebem isso também? Vocês que estão sempre ligados nas estradas, é necessário que a gente tenha mais acessibilidade nas paradas de ônibus normais, não apenas nos terminais integrados, nas estações de BRT? Sim, sem dúvida. É necessária essa melhoria, né? E temos diversas paradas aí, né, ao longo das rodovias. Verificamos aí tanto a questão da conservação, como também do acesso ali para um cadeirante, né, alguém que tem alguma dificuldade de mobilidade e de locomoção. E com relação também ao investimento nos ônibus, né? Temos aí esse exemplo aí que vimos da questão do elevador, para que esse cadeirante ele possa ter acesso ao veículo, né? Isso é um investimento aí que é realmente fundamental, né? Que outras empresas possam investir mais nessa tecnologia e também que haja essa melhoria aí das paradas, né? Temos agora com a questão das obras, dificuldade até do ônibus acessar aquela parada ali. Por isso o governo também tem trabalhado, né, para que a previsão de que até o final do ano seja concluída essa reforma. E a gente espera que tanto a questão da sinalização como da melhoria aí dos dispositivos aí para os pedestres, né, parada de ônibus, né, a passarela seja também melhorada junto com essa obra. E, então carece realmente da melhoria. Eu concordo. Acho que falar de acessibilidade é falar de respeito à dignidade humana. Né? Nós precisamos ampliar os serviços que já estão sendo feitos, esse avanço aí da adaptação dos ônibus. Eu não sabia, fiquei sabendo aqui, achei fantástico. A parada do BRT você já falou, agora nós temos as paradas, que são as margens das vias, elas de fato ainda carecem de uma melhoria, de uma adequação, não só para que ele consiga embarcar, mas até para que ele consiga chegar. Né? Então, quando eu falo em dignidade humana, o cadeirante ele não quer ser carregado por ninguém. Ele quer ter a possibilidade de acessar sozinho o veículo, acessar sozinho um ônibus, um metrô, a qualquer plataforma. Então, isso de fato precisa ser melhorado. Há ainda muita divergência em quem tem que cuidar da calçada. Então, isso é um problema que tem que ser tratado também. Há leis municipais que dizem que a responsabilidade da calçada é do proprietário. Né? Isso traz alguns problemas, porque você... então se é minha responsabilidade, eu vou fazer aqui um encimentado. Aí o outro, não, eu vou botar pedra portuguesa. Outro, eu vou botar uma rampa. Então, você não tem... a depender do imóvel, você vai mudando de piso. Né? Isso é muito ruim. O ideal é que tivesse um investimento em pisos táteis, né? Aquele piso que a pessoa com deficiência visual consiga interpretar se está chegando na esquina, se está próximo a um lote. E é algo que a gente precisa realmente avançar muito, até porque nossa região metropolitana ela cresceu sem desenvolver. Né? Nós temos cidades seculares, né, que foram se ajustando a esse novo perfil que nós estamos chegando hoje, nos dias atuais. Então, de fato, pelo menos as novas edificações, as novas construções, a sociedade precisa estar atenta para que já sejam implantadas com esses dispositivos, para que só depois a gente cuide do que está para trás, para ser ajustado adequadamente. A gente tivemos a criação, o crescimento das cidades num momento em que não se pensava tanto nessas coisas
como hoje em dia, né? Verdade. Deixa eu ler aqui a participação da Cristiane Oliveira, lá de Tegipió, né? Ela traz uma questão interessante acerca da acessibilidade aqui, que ela diz assim, a questão da acessibilidade também para os surdos é importante. Eu acho que em cada repartição pública, como bombeiros, polícia e hospital, deveria ter um intérprete, né? É uma cobrança aí, uma questão realmente muito válida, né? Que haja intérpretes aí nessas repartições importantes que são necessárias para todo mundo, para o público também que tem deficiência auditiva. A gente fala aqui sobre mobilidade, sobre a necessidade de que as vias sejam melhores, transporte público e tudo mais. Para isso o motorista precisa ter um pouquinho de paciência também, né? As obras, como foi dito aqui pelo Cristiano, a gente sabe que as obras lá na BR-101, elas vão durar até o final do ano, essa é a expectativa. Aí tem muito engarrafamento lá por causa disso. É necessário paciência do motorista, né? É verdade. Eu ouvi essa semana agora a liberação de um trecho, né, da rodovia, que vai ali de Abreu Lima até a Avenida Norte, né, cerca de 12 quilômetros indo e mais 12 voltando. E ainda falta concluir ali da Comunidade dos Milagres até Jabotão de Guararapes, nesse trecho norte e sul, e outro trecho também que vai do Engenho do Meio já voltando aqui para o centro da cidade. Então o motorista ele deve ter realmente essa paciência, deve ter esse cuidado e essa atenção redobrada quando ele trafegar por esses trechos de rodovia. Ele deve respeitar a fila, né? Algumas pessoas ficam impacientes, acessam o acostamento em locais não permitidos e podem se envolver em acidentes ou até atropelar um pedestre, um ciclista que precisa utilizar aquele local. Então é importante realmente ter paciência, né? Procurar vias alternativas. Muitas pessoas já saíram da BR-101 e estão, por exemplo, trafegando pela PE em Olinda, ali que vai para Abreu Lima, né? Já para evitar também esse trânsito. Então procure essas vias alternativas, procure sair mais cedo de casa e procure ter paciência, né? Realmente nesse momento é fundamental. O transtorno passa, mas o benefício fica. Então se a gente tem esse entendimento, a gente consegue ter um pouquinho mais de paciência. É necessário para que a gente possa ter as melhorias, a gente ter essa paciência. O trabalho não é assim e simplesmente a via fica melhor, né? Olha, gente, a gente perguntou na enquete de hoje o seguinte: você acredita que a redução do tempo de espera por transporte público é a prioridade para melhorar o serviço? 37% responderam que sim, 63% responderam que não. Existe muita coisa aí que engloba a questão da melhoria na prestação desse serviço. Olha, eu quero agradecer aqui ao Cristiano Mendonça, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, por estar aqui presente, trazendo essas informações importantes para a gente. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. A gente deixa o nosso número 191. Qualquer emergência na rodovia pode acionar a PRF. Gerente de Trânsito Jaboatão, muito obrigado pela participação, Carlos Augusto Elias. Eu que agradeço. Quero dizer que nós da Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade de Jaboatão, da Prefeitura de Jaboatão, estamos à disposição sempre. Tenho muito orgulho de estar trabalhando na Prefeitura, porque eu sou funcionário efetivo do Detran, estou cedido para lá, e estou muito orgulhoso porque nós estamos realmente com a gestão que está voltada e preocupada com a segurança no trânsito. Nós também estamos voltados e preocupados para essas questões de muita importância e por isso que a gente trouxe esses dois convidados aqui especiais para falar com a gente durante o programa de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu, obrigado equipe. Hoje você acompanhou aqui imagens de William José, William Freire e Berg Alves. Fora a equipe toda que estava trabalhando por trás das câmeras. Essa mesma equipe vai estar esperando por você amanhã no Assunto do Dia ao vivo. A gente conta com a tua participação. Muito obrigado e até a próxima.